Quero saudar todos, irmãos, irmãs, ouvintes, que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesta manhã e em todo esse dia. Quero compartilhar com os irmãos o Evangelho do Senhor Jesus, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 9. Diz a palavra de Deus: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por causa de ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meu Pai, obrigado pela tua palavra, Deus. Aplica, Senhor, mais uma vez ao nosso coração. Te pedimos em nome maravilhoso do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quero compartilhar com os irmãos nesse texto sobre o tema Um convite para a mudança. Olhando para a vida de Zaqueu, diz o texto que ele era homem rico
maioral dos publicanos, tinha tudo, mas não tinha alegria. Zaqueu, irmãos, era um homem cheio de dinheiro, de posses, mas não tinha alegria, porque ele era odiado. Ele cobrava impostos além do permitido pela lei para a sua própria vida, para se enriquecer ilicitamente. Mas Zaqueu resolve então mudar esta vida que ele tinha, uma vida sem vida. E ele sabe que Jesus vai passar por ali, por aquele caminho. Jesus está em Jericó, passando por Jericó. E Zaqueu então resolve montar um esquema, mas bem planejado e ousado. Ele sabia que Jesus passaria por ali, por aquele caminho. Então, ele precisava mudar a sua vida. Ele precisava ter vida na sua vida. Então, o texto diz que ele procurava ver Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, ele corre, vai à beira do caminho, sobe a um sicômoro ou uma árvore, a fim de vê-lo, porque ele sabia que por ali havia de passar. Irmãos, com as minhas palavras eu quero dizer que Zaqueu sobe naquela árvore, totalmente angustiado, um homem que era odiado, um homem sem salvação, um homem que tinha dinheiro, mas ele sentia que aquilo não fazia tanto bem na sua vida, e ele resolve então subir naquela árvore. E em seguida, irmãos, nós vemos ali algo maravilhoso na vida de Zaqueu. Jesus, sendo Deus, sabia de tudo o que se passava na vida de Zaqueu. Ele vai andando, diz o texto, quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar na tua casa. Aqui, irmãos, entra o nosso tema, um convite para a mudança. Quantos de nós, irmãos, estamos vivendo sem a presença constante de Deus no nosso coração, sem buscarmos, sem nos aproximarmos de Deus? Deus quer andar conosco, Deus quer ser o nosso Deus, nos ensinar, nos edificar pela sua palavra, nos carregar nos seus braços poderosos. Mas estamos distantes como Zaqueu. Mas, irmãos, no versículo 5 diz que Jesus chegando debaixo daquela árvore, ele olha para cima e ele faz um convite para Zaqueu: desce. É a primeira palavra, irmãos, que Jesus diz: desce. E ele desceu a toda a pressa, diz o texto. Mas Jesus especifica isso: desce depressa, pois me convém ficar na tua casa. E esta, irmãos, é a insistência de Deus, é de Jesus no coração, quando ele diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantos de nós estamos, irmãos, mesmo dizendo que somos cristãos, que somos crentes, somos de Deus, e estamos desgarrados, estamos arredios da casa de Deus, dos cultos, na igreja, nos lares, não oramos, não lemos a Bíblia, não chamamos Deus para fazer parte da nossa vida, para nos guiar, para nos sustentar, para ser o nosso Deus. E Zaqueu era um homem que tinha tudo,
mas não tinha nada. Tinha vida, mas não tinha vida. E aqui, irmãos, eis o convite para a mudança. O que o texto diz, irmãos? Zaqueu desce a toda pressa, no versículo 6, e recebe a Jesus com alegria. Começa a mudança, irmãos, desse convite maravilhoso. Desce depressa, pois eu vou para a tua casa. E Zaqueu obedece e desce a toda pressa e recebe a Jesus com alegria. Digo eu, irmãos, que uma obediência que transforma, uma obediência para uma transformação de vida. Ele desce daquela árvore em meio àquela multidão e ele não teve vergonha de assumir a sua posição, mas ele queria mudança na sua vida. E ele desce e recebe a Jesus com alegria. Precisamos fazer isso, irmãos. Como Jesus diz, vinde a mim. Devemos buscar a presença de Deus, constante na presença de Deus, a intimidade com Deus, para termos mudança. Será, irmãos, que nós estamos em certos momentos assim, angustiados, preocupados, sem alegria, coração duro, muitas vezes nem conseguimos perdoar o nosso próximo, porque a nossa vida está tão angustiada, amargurada, o pecado tem dominado muitas vezes. Irmãos, Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que seja esse, irmãos, o nosso querer, que seja essa a nossa atitude, que seja essa, irmãos, a nossa atitude nesse momento de buscarmos a Deus, de marcharmos para a presença de Deus, buscar intimidade com Deus, porque Ele é o nosso Deus. Assim como Zaqueu não desperdiçou a oportunidade, Jesus foi para a sua casa e lá ele foi batizado e todos os da sua casa, recebendo assim o perdão de Deus e a salvação que vem de Deus. Assim deve ser, irmãos, nossa vida dia a dia. Que possamos nessa manhã e em todo esse dia desejar que Jesus esteja no centro da nossa vida, dirigindo, cuidando e sustentando a nossa vida e sendo o nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos, porque ainda esperas, são fiéis promessas de Deus. Sim, Jesus comprou-te no Calvário, buscar logo vem os filhos seus. Jesus, vem logo, estais vós prontos.
hoje a noite vier, como encontrareis Jesus.